Na bancada conosco, os eleitos de Cruzeiro do Sul, que tomam posse a partir de janeiro, o Dingola e o vice, o Carlos. Prefeito eleito, bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Aline, bom dia, Moisés, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Independente e um bom dia especial a toda a comunidade cruzeirense. Carlão, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, tudo bem. A gente só tem a agradecer ao apoio de todos os municípios de Cruzeiro, né? E dizer que a gente está à disposição, vai estar à disposição da comunidade para trabalhar por ela. Que simpatia aquela da bananeira, hein? É mais do que uma simpatia, né, prefeito? Que bárbaro. Essa é a pesquisa que não falha, que nem diz outro popularmente, né? Vou te dizer, não falha mesmo, né? É uma tradição que o pessoal tem mais no interior, né? De fazer corta a bananeira lá e conforme ela vai andando lá, é quase sempre... Eu nunca vi falhar, pelo menos, né? Quem é que fez isso? Olha, eu nem sei, a gente só recebia fotos lá e vinha, né? O pessoal fazendo e mandando fotos. Prefeito, eu tenho uma grande revelação. O pessoal da redação está buscando informação de uma bananeira que não deu certo aí, pelas cidades da região. Talvez nós tenhamos essa revelação durante a semana. Aí te informo, parece que teve uma bananeira aí pelo Vale do Taquari que não funcionou muito bem. Mas, prefeito, depois a gente fala um pouquinho mais sobre a bananeira e daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sério. Mas antes disso, o senhor veio de rosa em homenagem ao Moisés, conforme combinado na campanha? Exatamente, promessa é dívida, Era né? uma promessa de campanha. A gente tem que fazer. Se eu vou lá com a camisa rosa. Mas nós também temos o Outubro Rosa, né? E eu gosto dessas cores vivas também, né? Só para deixar claro que eu passei a quinta, a sexta e todo sábado com uma camisa rosa num evento que eu apresentei do Kron. Ah, é verdade, eu Olha vi. aí. Para que tu fique com inveja, tá? E a dele era até um rosa mais rosa. Era mais flamante. Foi registrado. Vamos procurar isso aí, esses Tá, registros. tem fotos. Prefeito eleito de Cruzeiro do Sul, Dingola, que volta à prefeitura. O que foi mais desafiador, prefeito, nessa campanha? Foi uma campanha diferente? Foi uma campanha mais de rede social? Nós tivemos 2 debates aqui pela Rádio Independente que ditaram boa parte do ritmo da campanha. A gente percebeu esse movimento. O que foi mais desafiador? O número de candidatos também em Cruzeiro do Sul, um número elevado? Aline e Moisés, tudo foi muito diferente. O número de candidatos, né, em Cruzeiro foi um fator novo. Isso dando uma divisão de votos. A gente teve esse evento que aconteceu, essa catástrofe, né, que abalou a cidade, também atrapalhou um pouco, né, essa parte de chegar no eleitor, de conversar. O eleitor está muito sensível também, abalado, né, é difícil de conversar com eles. A gente trabalhou bastante com a mídia, né, que era um caminho, a rede social, que era um caminho que a gente tinha de conseguir chegar ao eleitor, né, mas uma das maiores dificuldades, e eu acredito que em outros municípios tenha isso também, e é uma coisa a se corrigir para o bem de todos, e eu falo bem de todos, da humanidade das nossas cidades, é a questão, assim, muita mentira, muita informação falsa. Então, a gente teve essa grata oportunidade da Rádio Independente de ter feito os debates, onde a gente poderia esclarecer alguns fatos, né, e levar, de fato, as pessoas a postura, posicionamento. Então, assim, mas se não fosse isso, talvez nós teríamos problemas até, né? Então, assim, essa mentira que foi muito colocado nas redes sociais, pesquisas falsas, né, acusações... Isso é muito ruim para um contexto geral, falando em política, falando em sociedade, em comunidade. É muito ruim. A gente precisa limpar isso, a gente precisa pensar diferente a política, né? Trabalhar com fatos reais. Se a gente erra, e a gente erra, a gente pede desculpa e a gente corrige, né? Mas não se usa desses artifícios numa campanha. Então, esperamos que a população vá evoluindo, né? Como a gente espera que todo ser venha de uma evolução para a gente melhorar isso. Dingola, tu assume o município pela segunda vez, em 2012, uma vitória frente a Zairã, com 3.717 votos contra 3.089, uma vitória até maior do que essa, né? 728 a diferença. Tinha na época o Jorge, eu acho que era um candidato forte, fez mais de 1.000 votos também. Era o Jorge, né? A terceira via. Sim. E agora, com 4 vias, tu faz uma vitória quase que igual, 647 a diferença, 3.384 para 2.737. Mas tu vai ter uma oposição muito forte lá em Cruzeiro.
Com certeza, né? A oposição sempre tem e ela é positiva. A gente tem que entender e olhar de uma maneira que a oposição ela sempre é positiva, porque a oposição muitas vezes ela te aponta o erro, né? Ela te aponta onde é que você está pecando. E aí você tem que ter a expertise de pegar e dizer assim, não, se o cara está falando alguma coisa para mim que tem um fundamento, eu vou ter que ver, né? Uma pessoa, que eu volto lá a dizer, né? De uma boa índole que vem, que tu sabe. Pô, se a Aline falar uma coisa para mim, se o Carlos falar uma coisa para mim, eu tenho que prestar atenção. Vocês têm credibilidade, então a gente presta, está acontecendo algo de fato. Então, oposição, ela é necessária, precisa, até para o bem, né, da cidade, da comunidade. Às vezes o candidato eleito, ele acomoda alguém da oposição numa secretaria, algo nesse sentido, para acalmar um pouquinho o ânimo, para não acirrar tanto durante a sua administração. Vai ser assim, Dingola, ou tu pretende administrar um município com a situação, com aqueles que estavam na tua coligação? Eu penso, tá, assim como eu já fui prefeito, tive essa oportunidade, essa honra, e agora estamos sendo honrados de novo de poder administrar o município. Quando a gente fizer isso, tá, de acomodar a oposição em uma secretaria ou fazer alguma coisa assim, o município perde, a gestão perde, o andar, o pensar cidade a longo prazo perde, tá? Então não é legal isso. A gente vai lá e pode corrigir alguma coisa, né? Mas a gente tem que ter um pensamento totalmente diferente. Então, a gente vai ter um olhar mais técnico, né, de fazer as coisas acontecer. Porém, se tiver alguém disposto de um outro partido, com capacidade técnica, vontade de trabalhar, que pense município de Cruzeiro e não pense política, pode vir sim. A gente vai, como a gente dizia na campanha, né, o Carlos e eu, a gente está de braços abertos para receber a todos que querem o bem de Cruzeiro do Sul. Né? Então a gente trabalha dessa forma. Mas esse apadrinhamento político de acalmar a oposição, não. Isso não vai acontecer na nossa gestão, minha e do Carlos. Carlos, como vice, já temos planos? Vai ficar na função de vice? Vai assumir uma secretaria? Qual é o planejamento a partir de janeiro? A partir de janeiro, primeiramente vou me desligar da administração de Lajeado, né? Agradecer aos meus ex-colegas, praticamente, que vão ser agora, vai se começar uma nova etapa, né? Eu sempre digo que a vida da gente é feita de fases, né? Não é mulheres de fase, tem homens de fase também, né? Então, com o Tingola, tive a grata oportunidade, não participava da primeira administração dele, né? O que tu fazias aqui em Lajeado, Carlos? Eu sou concursado como engenheiro elétrico na Secretaria de Planejamento de Lajeado. Né? Então deixa o teu concurso a partir de janeiro. Não deixo o concurso. Sai de licença. Eu saio de licença, é. Pode ficar com essa licença pelos 4 anos? Pelos 4 anos, por 8, por 12, o que precisar, né? Então, é uma condição do nosso plano de cargos do município que a legislação permite. Mas são etapas. Claro que é uma situação difícil, porque a gente estuda, tenta, forma. Era uma coisa prazerosa que eu fazia aqui em Lajeado. Eu gostava muito e eu acho que também, assim, pela retribuição dos colegas, todo mundo gostava de mim também. Mas são momentos, são fases, né? Agora vamos para uma outra atividade, vamos ver o que a gente pode fazer por Cruzeiro. E, como eu disse, quem me conhece sabe a gente tem berço, que eu falei para o Dingola também, a gente tem que dar exemplo, tem família, né? Então, a comunidade de Cruzeiro de São Rafael, principalmente, que eu era mais situado, né? Sabe o que é o Carlos, quem é o Carlos, quem é família do Carlos, né? Então, tu moras aonde hoje, Carlos? Eu moro com a minha mãe. Foi a condição que, quando o pessoal disse, mora em Porto Alegre. Não, eu tenho um vínculo com Porto Alegre, tinha, né? Mas eu vim para cuidar da minha mãe, na verdade, envolvi com comunidade, envolvi com partido, e aí estamos aqui agora como vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, né? Assumiu alguma secretaria, Carlos? Não sei, isso a gente vai discutir ainda, não tem nada de secretaria, né, Tingola? A gente vai ver como é que vai ser agora, a partir de agora, a situação de como organizar o município de Cruzeiro. Né? Dingola, a transição deve acontecer de forma calma, tranquila, com o atual prefeito? Aline, acredito que sim. Acredito que sim. O prefeito João, ele sempre foi muito receptivo, é uma boa pessoa. A gente tem um bom convívio como amigo, como pessoa, né? E eu acredito que sim, essa transição ela vem acontecer
de uma forma positiva para Cruzeiro do Sul. Se nós olharmos para a atual gestão, nenhum secretário e nenhum CC ficam. Não, nenhum secretário, nenhum CC. A gente vai, né, como é que eu vou te dizer, a gente tem que cuidar como a gente coloca, às vezes as pessoas acabam se ofendendo, né? Mas a gente está fazendo um recomeço. Então sai todos, nós vamos pensar Cruzeiro agora, pensar numa estrutura, tá? E começar de novo. Não é que nem o Carlos fez a colocação, a gente vai sentar agora para ver as pessoas, devidas pessoas que possam conduzir secretarias. Nós temos uma secretaria, né, que a gente sempre fala, que é da Agricultura, com o Gerson Cole. Né? Foi um pedido que eu fiz a ele, pela parte profissional dele, Ele já aceitou? técnica, sim. Ele é uma parte profissional, técnica, né, que ele tem de um conhecimento dos agricultores de Cruzeiro do Sul, das dificuldades e dos potenciais de Cruzeiro do Sul do interior. Então ele é uma peça fundamental, uma pessoa de extrema confiança, honesta, organizada, para atender essa demanda do interior. Né? Então esse nome já temos. Esse nome nós já temos. Agora a gente tem que sentar, né, e ver a possibilidade de nós conseguir trazer pessoas técnicas qualificadas nessa linha de frente, né, e depois, claro, a gente vai abrindo o leque, porque sempre existe uma coisa assim, até para ressaltar para vocês, que às vezes a população pergunta e às vezes não entende. Às vezes você coloca uma pessoa muito técnica para ela trabalhar numa determinada secretaria, e esta secretaria, às vezes, tu precisa ter uma pessoa... O bom é ela ser técnica e bem humana. Ela tem que se colocar, muitas vezes, no lugar da pessoa que vai lá para ser atendida, buscar um atendimento, então gerenciar a equipe. Nós vamos tentar pegar uma pessoa técnica e montar uma equipe boa, que essa equipe, ela olhe as pessoas e se coloque no lugar. Porque às vezes simplesmente uma palavra, um bom atendimento e mostrar, vamos fazer assim, vamos por aqui, se torna mais brando, vamos dizer assim, aquela dificuldade que aquela pessoa está enfrentando. Gestão de pessoas, né, prefeito, que tem sido um desafio na iniciativa privada também. A pessoa tem a formação, ela tem o diploma, mas isso não é suficiente se ela não souber se relacionar, se comunicar, ou seja, gestão de pessoas também para o gestor público é um desafio, talvez diria até que maior do que a iniciativa privada, porque a peça da iniciativa privada tu troca com uma facilidade, com uma rapidez. A iniciativa pública não pode ser assim, né? Faz um planejamento, ele tem que pelo menos por um período funcionar. Perfeito, essa colocação. E esse vai ser um dos nossos desafios e um dos nossos propósitos. Essa gestão de pessoas, tá? A gente fazer com que as pessoas venham atender bem. Porém, nós dentro de um quadro que nós vamos ter de funcionários, CCs, cargos de confiança, secretariado, nós não vamos fugir de uma empresa, tá? E de uma gestão de empresa. Se nós tiver que chegar no final do ano e fazer um balanço e dizer assim, os 10%, nós temos 100%, 10% que não produziu e que não for, vai ser trocado? Bueno, vai ser trocado. E vamos trabalhar dessa forma. A gente tem que levar isso um pouco mais a sério. As pessoas que trabalham, né, às vezes até por uma questão política, elas têm que entender Cruzeiro, município e pessoas, né? E a população tem que ser bem atendida e bem assistida. Né, eu acredito e penso que isso possa trazer um resultado sempre positivo, né, para a nossa cidade. Dingola tem uma fala mais macia, mas daí coloca na minha conta. Na verdade, o que vai acontecer é uma verdadeira limpa, porque saem todos secretários, todos CCs, é uma limpa que vai acontecer lá no município. Pode deixar na minha conta aí essa fala, então. Mas o prefeito Dingola usa a palavra reorganização, é a mesma coisa. Isso. Né? Reconstruir, tira todo mundo e começa a colocar as peças de novo, né? Dingola, dos secretários, eu vejo na campanha que tu tinha um orgulho muito grande de falar da tua gestão. Dos secretários que estavam contigo na última gestão, na tua administração, voltam alguns secretários? Tu convidará algum daquele secretário ou alguma daquela secretária que trabalhou contigo? Moisés, assim, a gente não parou, né, para discutir isso, tanto o Carlos quanto eu, que eu sempre digo, é nós dois que vamos ficar à frente, né, de um trabalho. A gente não parou ainda para ver. Hoje nós temos uma situação totalmente diferente. Os secretários que eu tinha na minha época trabalhavam e trabalhavam bem. Eram bons secretários. A gente teve algumas falhas em algumas secretarias, depois em mudanças, sim, a gente teve, né? E isso serviu de aprendizado, que é o positivo.
mas nós tivemos bons secretários na nossa administração, mesmo às vezes não sendo muito simpático, mas o resultado era positivo, né, financeiramente para o município e também colocar obras, né, para a comunidade. Hoje, não posso te dizer que não, porque a gente não sabe ainda o que nós vamos precisar, né? Hoje nós temos que agora fazer essa transição, ver como está de fato a saúde, como está de fato a parte de obras, planejamento. Nós temos um problema muito sério em Cruzeiro, né? A gente até vem de um festejo, de campanha, de tudo mais, mas ao mesmo tempo que a gente sorri, a gente chora com o que tem para se fazer. É preocupante, é desafiador, muito desafiador. Então hoje nós temos que pensar muito bem no passo que nós vamos dar. Qual é o orçamento para o ano que vem? O orçamento no ano que vem eu não sei. Eu acho que ele está em 78 milhões. Ele estava em 71 milhões neste ano, se confirmar, né? Porque o orçamento é uma projeção. Ele, em média, sempre ele dá esses 7 milhões, tá? Que é um normal, assim, do andar da economia, né? Geralmente ele sempre vai dando esse valor. Acredito que ele esteja programado lá para dar uns 78 milhões. Prefeito eleito de Angola, o vice, o Carlos, certamente nós vamos falar durante essa transição de governo e lá a partir de janeiro a gente volta a falar cada vez mais, reforçando aqui o que a gente já fez durante toda a campanha com a proposta dos debates, sempre microfone aberto para que nós possamos falar com o Cruzeiro do Sul, trazendo boas notícias. A gente sabe que os desafios serão enormes, né? Só a pauta da enchente aqui a gente já poderia começar a falar e a gente sempre espera vocês por aqui. De minha parte, muito obrigado. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Agradecer novamente a comunidade cruzeirense, os eleitores, né? E agora vamos começar a pensar Cruzeiro de uma forma bem séria para a gente poder devolver, né? Retribuir, né? a sociedade cruzeirense. Carlos. É isso aí, um bom dia, obrigado. Agradecer principalmente como presidente do partido, né? Agradecer à equipe que por 8 anos esteve... Né? Não participava de nada, só participava em agregar ao partido, né? E quero dizer a nossa turminha lá de pegada, né? Que nós conseguimos e agora sim vamos trabalhar por Cruzeiro. Muito obrigado, gente, família PP, como a gente chamava, né? Era a família progressista, né? Então estamos juntos e vamos continuar juntos. Obrigado, pessoal. Carlos Spickerman e César Leandro Marmito de Angola, muito obrigado pela presença de vocês. Um grande abraço.